comecei a clamar a Deus, a orar, pedindo que Ele me trouxesse uma palavra, me desse um tema, falasse ao meu coração o que compartilhar com vocês. E todas as vezes que Ele me dá a oportunidade de falar, de compartilhar, ao longo do que eu venho orando, as coisas mudam. E domingo agora, meu coração começou a queimar por Gálatas 2:20, que nos diz: estou crucificado com Cristo, assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, na carta a Gálatas 2:20, ele escreveu, né? E esse versículo sempre queimou dentro de mim, porque assim, quando eu me converti, eu acho que a irmã Iracema me conhece há mais tempo, até porque eu falo que ela é minha mãe de fé, porque antes de eu conhecê-la, ela já orava por mim por 2 anos. Deus me dava para ela orar. Então, quando eu a conheci, eu compartilhei a minha história com ela. Eu fui um filho criado por uma mãe super amorosa, que se separou do meu pai, eu tinha 6 anos. Eu ouvi meu pai falar para minha mãe que não ia deixar de viver a vida dele por causa de, não vou usar o termo que ele usou, mas 2 crianças que não acrescentavam nada a ele, vamos dizer assim. Eu com 18 para 19 anos, e minha mãe sempre criou a gente, ele foi criado em comunidade, na favela da Vila do Vintém, mas minha mãe me deu educação, me trouxe ali, eu e meu irmão. Estudamos, não como ela gostaria, e como hoje eu vejo que, né, faz falta, eu deveria ter ouvido mais a minha mãe. E hoje eu falo com as minhas filhas e vejo o quanto a minha mãe batalhava. Mas cresci num lar repleto de amor, de entendimento, segundo o que ela passava. Não fui criado num lar cristão, minha madrinha é cristã, é uma serva de Deus, uma mulher de fé, e ela sempre botou o joelho no chão. Eu agradeço a ela, porque as orações dela foram ouvidas por Deus. Eu, com 18, 19 anos, eu tive um irmão assassinado. Ele foi atropelado, levantou, discutiu com as pessoas que o atropelaram, porque não por ele, mas pelas crianças que estavam na rua, eram integrantes do tráfico local, estavam drogados, e discutiu e os caras foram embora. Mas chegando lá dentro, eu fiquei sabendo disso depois, que eu tinha saído para pegar minha mãe e levar ela para a casa da minha avó, e ia voltar para buscá-lo. Os caras comentaram com outro que nem estava presente, que era sobrinho do dono da comunidade, né? E ele falou assim: não, vamos lá que eu vou matar ele. Sim, gratuitamente. Foi lá e matou meu irmão. Mas eu fui criado em comunidade, me dava com todo mundo, apesar de não ter nunca me envolvido com tráfico, com nada ilícito. Eu conhecia todo mundo, eu conhecia a favela como a palma da minha mão. E tinha muitos amigos que eram policiais. E quando a gente é criado em comunidade, eu não sei se aqui alguém foi criado em comunidade, a gente aprende a pior lei que existe: olho por olho, dente por dente. Farinha pouco, meu pelão primeiro. Antes de chorar, a minha família vai chorar de alguém. É o que a gente vive, é o que as pessoas que moram em comunidade vivem. E eu cresci ouvindo isso. Eu cresci lutando, brigando, para não ser humilhado, porque é o que a gente aprende. Eu não conhecia a palavra. Minha madrinha era cristã, ela me ensinava o Salmo 23, o 91, mas quando eu ia a algum lugar, eu ia no culto com ela porque eu precisava de uma cura. Como tive aos 13 anos, eu tinha um problema crônico de ouvido, precisava operar, e minha tia, durante uma semana, me levou, fez corrente de oração, me levou em algumas igrejas, e no dia que eu fui para ser operado, o médico marcar a cirurgia, ele olhou e não tinha nada, eu estava curado. Né? Mas a gente cresce naquele mundo e acaba esquecendo das maravilhas de Deus que faz na nossa vida.
E ali, quando eu voltei para buscar meu irmão tinha sido assassinado. Eu fui tomado pela ira, pelo ódio. E já vieram, quando souberam que tinham matado meu irmão, já tinham mandado recado para mim para eu ir lá dentro da comunidade, porque queriam me pedir desculpas. Eu falei assim, não quero desculpas. Eu quero a cabeça de quem matou o meu irmão. Não é a lei da comunidade? Ou vocês me mandam, ou eu vou entrar na favela. E assim eu fiz. Eu reuni alguns amigos que já estavam quando eu voltei do hospital. Eu conhecia a favela, eu sabia onde tinha boca de fumo, sabia onde tinha paiol, sabia onde tinha tudo. E fui dando aqui, isso. E glórias a Deus, eu nunca matei ninguém. Eu nunca encontrei com ninguém, acho que porque Deus foi tão misericordioso que Ele tirava. Ninguém quis ficar no movimento aquela noite. As pessoas que eram envolvidas, que eu tive amigos de infância que se envolveram e perderam a vida por tráfico. Ninguém quis ficar porque sabia o que eu poderia fazer eu tomado pela raiva. E passou-se. Depois eu entendi que aquela vida de vingança não era para mim, porque minha família morava lá, eu já não morava lá. E minha família morava lá, eu sabia que se eu continuasse, os meus próprios amigos que eram policiais falaram, cara, tua vida não é essa. Você não nasceu para isso. Você vai continuar, tua família continua aí, vai ficar uma guerra, mata um, mata outro. E eu entendi. E nunca mais. Meu irmão morreu em 31 de dezembro de 95. E eu não ia mais lá. Eu falei assim, ó, não venho mais aqui, paro de dar ataque, e vocês não mexem com a minha família. Mas, pelas vias legais, eu fui na delegacia, dei parte, falei quem era, quem não era. Mas isso incomodou. Em 97, armaram uma emboscada para matar eu e meu tio. Eu já não ia lá, e eu falei assim, meu tio, vê isso, está errado. Uma conversa torta de que um tio meu que morava no mesmo bairro, mais distante da comunidade, queria matar o rapaz. E só quem morava lá era minha avó paterna. Eu falei assim, só quem mora lá é minha avó, vê isso. Resumindo, armaram uma pessoa que vivia na minha casa, que eu considerava como amigo, me avisou que, coincidentemente, não existe coincidência, meu afilhado tinha nascido. Ele me ligou, encontrei com teu primo falou para você vir aqui e tal, não sei o quê. Eu falei assim, não, eu vou sim. E nessa época, depois da morte do meu irmão, eu comecei a frequentar um centro kardecista. Minha mãe me levou. Na época foi o que eu entendi, que me deu um pouco de calma. Mas eu ia de vez em quando, não ia sempre, porque aquilo ali, por mais que me trouxesse um pouquinho de paz, eu não enxergava que eu não tinha que estar ali recebendo passe, porque eu sempre tive isso comigo. Eu tinha ligação direta com o Pai. Eu não precisava de santo, não precisava de médium para falar com Deus. Eu tinha conexão direta, eu falava, eu clamava. E assim foi. Fui lá e tinha uma emboscada. E vou resumir porque, assim, é longa a minha história, mas eu entrei numa rua para buscar meu tio, que minha avó tinha quebrado o fêmur, estava internado, e ele queria ficar com ela. Ele falou que estava resolvendo aquela fofoca toda. E quando eu entrava nessa rua, que é onde eu morava, tinha algumas travessas. Quando eu entrava por um caminho, eu nunca saía pelo mesmo caminho. Eu saía por outros. Minha casa era aqui, uma travessa aqui, e só no final da rua tinha outra. Mas para cá tinham mais 3. Eu entrei aqui. Normalmente eu sairia em frente e dobraria à esquerda. Eles vieram por cima da laje da casa da minha avó, vieram por esta rua, por esta travessa, por esta. E na hora que eu fui sair com o carro, meu tio falou assim, quem vai é teu primo, eu vou ficar. Eu manobrei e saí por onde eu entrei. Eles vieram por esta travessa e por essas 3 travessas. O único lugar que não tinha ninguém para me fazer uma tocaia foi por onde eu saí. E eu sobrevivi. E hoje, depois que eu me converti, que eu li Salmo 23, versículo 4, mesmo que eu ande pelo caminho do vale da sombra da morte, eu nada temerei, pois o Senhor está comigo. Eu comecei a entender o agir de Deus na minha vida ao longo dos meus 50 anos, de tudo que eu vivi, todos os livramentos que Ele me deu.
E assim eu tenho aprendido com Deus. Passado isso, sempre quis ser pai. Eu casei em 2005. Meu sonho era ser pai de menina. E casei em 2000, perdão. 2005. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu só teria filhos quando eu tivesse condições, não só financeiras, de dar uma boa vida, mas de dar atenção, tempo, que é o que eu nunca tive do meu pai. Então, tudo aquilo que eu não tive do meu pai, eu sabia que eu tinha que dar para as minhas filhas. Então, eu tinha que ter tempo, tinha que me dedicar. Em 2005, Deus me abençoou. Eu fui pai. Em 2008, Ele levou. E, na época, eu briguei com Deus. Eu briguei porque é a pior dor. Eu não sei se aqui algum irmão já perdeu um filho, mas não dá para explicar. Briguei, comecei a beber, feito louco, trabalhava mais ainda. Eu direcionei o meu luto para o trabalho, onde eu continuava rendendo e faturando para a empresa. Eu era gerente de uma concessionária de automóveis. E para a bebida. E comecei a pensar em suicídio, que a dor era insuportável. E toda vez que eu falava, hoje eu vou tirar a minha vida. Eu saía do trabalho, ia para o bar em frente, bebia. Eu bebia o dia todo, na verdade. Mas quando eu ia sair, que eu ia pegar o carro, Deus é tão misericordioso. E eu entendo que Ele tem um propósito na minha vida enorme. Que Ele sempre enviava alguém para me pegar. Ele falava assim, cara, eu vim aqui para te levar para casa. Não sei o que foi. E eu não conseguia dirigir, eu não conseguia. Aí passava um tempo assim, hoje, a mesma coisa. Por 3 vezes aconteceu isso. Minha filha morreu em março, 30 de março, ela fazia aniversário 30 de maio. Nosso aniversário 1º de julho. Podem guardar a data para me dar presente ano que vem. Em agosto, eu reencontrei uma pessoa que eu conhecia e começamos a sair. E aí Deus, mais uma vez, me surpreendeu. Em pouco tempo, ela engravidou. E me deu ânimo de viver, me deu um novo motivo para viver. Irmãos, eu passei desde que minha filha faleceu, até acho que uns 5, 6 meses, eu não dormia. A minha cabeça não parava. Sabe? Eu fechava o olho, mas sabe quando você fecha o olho e fico... Eu só definhava. E quando eu descobri que ia ser pai novamente, me deu vida. Eu voltei à vida. Eu renasci. Ressuscitei a primeira vez. Depois tive outra filha, tive minha 3ª filha, no 3º casamento, ainda não conhecia a palavra. Em 2019, eu tenho uma produtora de eventos, tinha Kombi de chopp, vivia no mundo e era do mundo. Eu me envergonho disso. Ou não, porque foi no mundo que eu conheci Deus. E eu consigo enxergar que tudo que eu vivi no mundo, todos os livramentos que eu tive, foi Deus agindo na minha vida. Então, é currículo, né? É testemunho. E graças a Deus, através do que eu tenho testemunhado para algumas pessoas, Deus tem agido na vida delas, assim como agiu na minha. Eu glorifico a Deus por poder ser usado, servi-lo. E eu entendo esse versículo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. E em 2019 eu abri um bar onde? Em Padre Miguel, onde eu não ia. Eu tinha um bloco, eu participava do maior bloco de carnaval da Zona Oeste, era envolvido com todas as escolas de samba da Zona Oeste. Abri um bar, fazia eventos na rua para 5, 6, 7, 10 mil pessoas, fechando a rua. Andava armado, porque eu sabia que qualquer hora eu poderia sofrer um ataque, mas eu peitava, né? Eu tinha aquela coisa do homem. E assim foi. As confusões da rua, não deixava ninguém roubar na rua, não deixava ter confusão. Briga de marido e mulher, aquela coisa, ninguém mexe com mulher,
eu resolvia. Tinha o batalhão de polícia, era amigo de todo mundo, da delegacia, de bicheiro, de contraventor, de miliciano. Estava sendo chamado de miliciano. Já tinha sido rotulado de miliciano. E aí chegou um belo dia, eu cheguei no meu bar, estava tendo um evento, eu tinha ido em casa tomar banho, a rua cheia. E algo falou no meu coração assim: quantas pessoas tem armadas no teu bar, sob a tua responsabilidade? Eu comecei a contar. Quando eu cheguei em 100, eu parei. E aí me veio o discernimento. Um pisão de pé mal dado é uma desgraça. E isso vai estar na minha conta. Eu serei responsável por isso. E ali meu coração falou assim: não, eu tenho que sair disso. E aí hoje eu entendo porque o Espírito Santo já me falou. Era ele trabalhando no meu íntimo. E graças a Deus acabou tranquilamente, não teve confusão. E depois eu comecei a desacelerar, parar. Eu tive uma crise de rim. Precisei operar as pressas. Me internei, operei, tive alta 2 dias depois e precisava ficar a repouso. Fiquei em repouso. Não. Eu já tinha vendido. Eu tinha este bar e tinha um outro, que eu tinha aberto em frente só para vender comida. Mas só que não, tinha bebida também. Mas continuava fazendo os eventos, mas bem devagar. E aí passou 15 dias, como eu não fiz repouso, eu tive uma infecção generalizada. Me internei num sábado, fiquei tomando antibiótico na veia durante 2 dias. Sábado, domingo, segunda à tarde, resolveram me operar porque a infecção tinha diminuído. Quarta-feira fui para casa. Na quinta, me internei no sábado. Domingo teve um evento meu que eu não estava. Segunda-feira eu descobri, antes de operar, que tinham roubado um material meu. E aí eu falei: não quero saber disso não. Fui para casa. Operei, tive alta. Quinta-feira eu estou em casa, me ligam à noite. O cara está levando material. Já sabia quem era, já tinha tentado arrombar o meu bar, já tinha dado um corretivo nele. Me arrependo disso e já pedi perdão a Deus. E já sabia quem era. E quando me ligaram, eu lembro de eu estar falando ao telefone. E depois eu lembro de eu estar dentro do carro, já armado, com tudo maquinado para matar o rapaz, para tirar a vida do rapaz. Tudo aquilo que eu sempre abominei, tirar a vida do outro, eu perdi um irmão assassinado, perdi um tio, quase fui assassinado. Eu ia fazer. Eu não conhecia a palavra, meus irmãos. Mas dentro do carro, quando eu percebi que eu estava armado e que eu não conseguia voltar por conta própria, eu clamei a Deus. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Não me deixe tirar a vida de ninguém. Eu sempre abominei isso. Não me deixe, eu peço tua misericórdia. Mas eu não tenho forças para voltar. Clamei. Mas continuei, porque eu não tinha forças para voltar. Mas eu aprendi que Deus, ele não age nem antes nem depois, ele age no momento certo, para que nós venhamos aprender e nos render a ele. Eu continuei, encontrei com um rapaz no meio da rua, no centro, a rua lotada. Foi em dezembro, 15 de dezembro de 2022. Véspera de Natal, próximo ao Natal, rua cheia, calor, os bares lotados. Eu desci do carro, o agredi. E sem pensar, eu saquei a arma para atirar. E quando eu saquei, que eu apontei, Deus falou comigo. Eu não conseguia mover um músculo do corpo. Deus falou: você não vai matar ninguém. Você é meu filho amado, eu te escolhi, eu te separei. Com a minha vista esquerda, irmãos, eu via as pessoas correndo em câmera lenta, e com a minha vista direita, Deus me mostrava tudo aquilo que o meu ato ia me levar, eu sendo preso, minha mãe e minhas filhas chorando. Eu só ouvi ele falar: vai embora, sai daí. Você não vai matar ninguém. E eu obedeci. Eu entrei no meu carro, parei em frente ao meu bar e falei: obrigado, Senhor. Obrigado porque sem ti eu estaria morto. Estaria preso. E dali fui embora. Foi numa quinta-feira. No sábado tinha uma musical de Natal aqui. Minha filha Valentina, que é minha filha mais nova, do meu último casamento, qual eu tenho clamado a Deus que restaure.
ela participou do musical de Natal. Eu vinha para assisti-la. Então, de quinta-noite a sábado, até a hora que eu chegar aqui, só passava uma coisa na minha cabeça e no meu coração: eu preciso assistir a minha filha. Preciso estar na igreja para assistir a minha filha. Ela vai me acalmar, porque me deu uma depressão, me deu uma angústia, uma dor que eu nunca tinha sentido, por algo que eu não tinha feito. Graças a Deus. E vim. Mas quando eu entrei no estacionamento por trás, deixei o carro ali fora, eu suava, eu transpirava. Era um mal-estar. É como se eu quisesse botar tudo de ruim para fora. E eu não entendia. Eu falei assim, não, é porque está calor, né? Não tinha conhecimento. Entrei, o musical começou. Eu não conseguia assistir porque eu não conseguia olhar para o altar. Né? Eu não conseguia levantar. Só consegui levantar quando o pastor Josué fez o apelo. E quando eu vi, eu já estava lá na frente, rendido. E entreguei minha vida a Cristo. E foi a maior bênção que eu já recebi na minha vida. Daquele dia em diante, eu entendi que a graça de Deus tinha me alcançado. E decidi que, independente do que eu viesse a passar, a viver, eu ia viver para Jesus Cristo. E tenho buscado desde então viver para Ele, viver conforme a vontade dEle. Eu não sei quanto tempo eu tenho, então e assim eu tenho feito. Eu me batizei quando fui lá para a tenda. Eu já perguntei ao irmão, o Alex, ele serve no Kids comigo. Eu falei assim, quando é o batismo? Eu vou me batizar. Eu me entreguei minha vida ciente de que eu ia me batizar. Eu queria me batizar, eu queria viver este Cristo, este Deus que me salvou, que sempre me libertou, me livrou, e é tudo na minha vida. Me batizei em março, e antes do batismo já comecei a frequentar a célula, e era final de ano, então eu desejava uma célula, porque eu tinha que viver, eu queria me alimentar. E toda vez que eu vinha aqui na igreja, eu pedia, eu quero uma célula. Me arrumaram uma célula perto de casa, que é uma família para mim. Eu me batizei em março, meu discipulador, ele é integrante da intercessão, ele falou assim, não, tem a consagração de intercessão, vamos. Eu nunca tinha me imaginado orando por ninguém. Quase não orava nem por mim. E comecei a frequentar a consagração da intercessão, os cultos. Eu vim no Start, na reunião do Start, eu tenho que servir. Eu tenho que servir a Deus. E na reunião do Start, a pastora Cláudia falando e tudo, e aí o Marquinho do Ministério de Evangelismo foi falar, e quando ele foi, assim, depois do meu encontro com Deus, foi quando eu ouvi Deus falar comigo, né, o Espírito Santo. Ele falando, eu tinha produtora de eventos, eu vim com a cabeça, não, vou ajudar nos eventos da igreja, uma área que eu conheço, eu domino. E quando o Marquinho do Evangelismo falou, eu vi aquela voz, eu quero você aí, você vai servir aí. Aí eu parei, meu irmão, você falou alguma coisa comigo, irmão? Ele não, falou não. Aí eu, coisa da minha cabeça, né? Aí veio aquela voz, sou eu que estou falando com você, você vai servir aí. Eu olhei para cima, assim, amém. E comecei a servir no evangelismo, fui para a intercessão, e aprendi que eu amo orar. Eu descobri que eu amo orar, amo interceder pelas pessoas. E desde então eu tenho buscado, cada dia mais, viver para Cristo, porque é Ele que vive em mim. Obrigado, irmão. É Ele que vive em mim. Então esse versículo fala muito ao meu coração por causa disso. Porque eu descobri, eu entendi que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, em verdade e espírito, Ele passa a nos dominar, Ele passa a nos conduzir. Eu tenho aprendido, e toda vez que eu tenho a oportunidade de levar uma palavra,
Eu falo muito sobre obediência, porque Deus fala comigo sobre obediência. Em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu aprendi também que todos nós temos um propósito. Nós vamos descobrindo o nosso propósito em Cristo, em Deus, conforme a nossa intimidade, o nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa busca com Ele. Mas Cristo não. Cristo já veio sabendo qual era o seu propósito, o que é viver, o que é passar, e foi obediente. Deus se fez carne e veio como humano, veio como gente da gente, e foi obediente às suas próprias leis. Então eu não posso ser desobediente. Eu tenho que ser obediente às leis e mandamentos do Pai, à vontade dEle. Irmãos, João 14 é um capítulo que fala muito comigo. E eu tenho meditado muito nele. Cristo mora em nós. Já não vivemos nós, mas Cristo é que nos conduz, que nos governa. Ele fala em 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obediência. Nós que reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, sabemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Temos que ser obedientes, temos que amá-lo. Assim como Ele nos amou, eu tenho aprendido isso todos os dias. No 16 ele fala: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nenhum conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós reconhecemos porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Mas não é só isso. Deus é tão maravilhoso que em 14:23 Jesus responde a um de seus discípulos, a Judas, não os Iscariotes. Disse-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós não somos apenas morada do Espírito Santo, irmãos. Nós habitamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus. Então, nós temos que tomar posse da autoridade de filho. Pois ele diz, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Ele nos diz, Ele nos ensina. A graça de Deus me alcançou. A minha mãe, ela vai fazer 80 anos. Ela é kardecista, como ela se diz. Eu tenho batalhado, orado, exortado. Tenho repreendido o demônio dentro de casa. Antigamente eu ficava meio assim para não haver um confronto. Mas o Espírito Santo falou: repreenda. Faça o que eu te mandar. Eu tenho repreendido. Eu tenho percebido que ela tem amolecido, ela tem ouvido, ela tem glorificado, tem dado amém. Está compreendendo. Mas não é fácil. Viver Cristo não é fácil. Ele mesmo nos disse: no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, Ele habita em nós. É Ele que nos conduz.
Em Cristo somos mais que vencedores. Ah, irmãos, como é bom viver a vontade do Pai. Eu decidi viver minha vida para Cristo, independente do que eu viva, do que eu passe. As lutas, elas são diárias. O inimigo vai te levantar a todo instante, mas ele te levanta para cair. Eu não sei o que os irmãos estão passando, estão vivendo, quais as aflições, angústias, preocupações. Mas tudo o que precisamos está aqui, na palavra de Deus. As pessoas costumam dizer que a vida não tem manual de instrução. Eu discordo. Esse aqui é o nosso manual de vida. Pois, quando buscamos na palavra, em oração, assim como eu busquei quando eu ia tirar a vida de alguém, eu clamei a Deus, Ele me ouviu, Ele me socorreu. E a graça não alcançou só a mim, não. Eu falo isso para minha mãe hoje. A graça alcançou a ela e a toda a minha família. Pois eu falo para ela, mãe, se Cristo não tivesse me alcançado, se Deus não tivesse me socorrido, me alcançado com a sua graça, você também não teria sido alcançada, porque você sempre me disse que preferia ter sido a mãe de um filho assassinado do que a mãe de um filho assassino. A palavra diz, né, Salmo 51, se eu não me engano, quando Davi fala que, se não me engano, 51, Deus não me deixou cometer um crime de morte. Se eu tivesse cometido, talvez eu não tivesse mais salvação. Eu sempre falei, eu tenho disposição para morrer, não tenho disposição para ficar preso. A mãe da minha filha Valentina, ela é policial penal. Então, ela, quando estava grávida, eu fui muitas vezes buscá-la no presídio. Eu sei como é um presídio por dentro. De buscá-la, de ela trabalhar lá. E quando jovem falava isso, tenho disposição para morrer, mas não para ficar preso. Se eu tivesse sido preso, eu já teria morrido. Ou teria, para me defender, cometido mais atrocidades. Um abismo chama o outro. Ó, irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus porque sem Ele eu estaria morto. Primeiro, na verdade eu estava morto, pois eu não o conhecia, eu estava morto espiritualmente. E quando eu falo de obediência, a obediência à palavra, às leis, aos mandamentos, ela nos leva a conhecer um Deus que nos dá paz, que excede todo entendimento, que nos sustenta nos momentos de aflição, que nos conduz mesmo pelo caminho do vale da sombra da morte, Ele está nos conduzindo e nos livrando. Ele nos livra de laços, de pestes. Eu, quando adolescente, uns 17 anos, eu fui diretor de torcida organizada do Flamengo. E hoje, quando eu falei que, às vezes, eu leio a palavra e encaixo em momentos da minha vida, no Salmo 91, diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu nunca fui para o Maracanã para brigar, mas também nunca corri de uma briga. Né? Eu cresci aprendendo isso. O homem não corre de briga. E eu fui no ônibus com a torcida, descemos ali no portão 18, e a torcida do Vasco veio para o confronto. Eu fui para o confronto. E deram muitos tiros em cima da gente. Um amigo que estava do meu lado foi baleado, um amigo do outro lado foi baleado. E quando eu comecei a ler a palavra, que eu li o Salmo 91, entendendo e aplicando na minha vida: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atendido. E aí eu continuo enxergando cada dia mais a graça de Deus na minha vida. E eu peço aos irmãos que parem um minuto, um segundo. Pensem em tudo que já viveram.
em tudo que conhecem da palavra e apliquem em tudo que vocês já viveram. Quantos livramentos Deus já nos deu? Quantos socorros? Quanta graça Ele já derramou na vida de cada um de nós, daqueles que nós conhecemos e convivemos. Deus é maravilhoso. Eu sei que vocês sabem. Mas devemos, como foi falado no culto de domingo à noite, e Deus está... Eu estou aqui, eu preparei uma palavra e já fugi dela completamente. É assim que o Espírito Santo tem feito comigo a todo tempo. O culto da noite, eu não sei se os irmãos participaram, eu vim à noite, e a pastora Camila Miguel trouxe a palavra sobre omissão e comissão. Deus nos deu a comissão de levar a palavra dele, de fazer o ID. E eu entendo que viver Cristo é fazer o ID. É pregar, é onde colocarmos a planta dos nossos pés, a palma de nossas mãos, onde abrirmos a boca. Seja Cristo, seja o Espírito Santo nos conduzindo para pregar, para levar a palavra, levar uma reflexão através de um abraço, de uma oração, do ouvir o próximo. Isso é fazer o ID. É nos deixarmos sermos usados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo. Eu não sei o que Ele tem preparado para mim mais tarde. Amanhã. O ontem já passou. Eu agradeço a Ele por tudo que eu já vivi. Tudo. E dou graças por tudo que eu vou viver. Eu não sei o que é. Mas eu sei que vou estar debaixo da destra e da vontade dEle. Que assim eu oro que seja com todos nós. No livro de Atos 12, tem uma passagem que fala que... Deixa eu pegar o óculos aqui, que eu tenho que ler. No meu devocional de manhã, Deus vai me dando alguns... Eu começo a ler, começo a escrever e depois eu vou ver o que eu escrevi. Então eu vou ler aqui uma das reflexões que eu fiz. Que o Espírito Santo me concedeu. Vou compartilhar com vocês. No livro de Atos 12, diz assim: por aquele tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E maltratou a espada Tiago. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Quanto à passagem que Pedro foi preso, estava preso numa cadeia, cercado por, se eu não me engano, 16 duplas de soldados. O anjo visitou, o livrou da cadeia. Ele, quando bateu na casa dos irmãos, onde a igreja estava reunida orando, a menina que foi abrir a porta reconheceu a voz, mas não abriu. Foi lá para dentro. E aí depois foram lá e viram que era ele. Irmãos, eu não sei qual Herodes que está estendendo a mão sobre vocês para maltratar. Pode ser uma dívida, um vício, uma amargura, um sentimento de ódio, raiva ou rancor contra alguém ou si próprio. Eu não sei o que foi morto dentro de vocês. Sonhos, sentimentos de amor, compaixão, ou o que está preso, cercado, oprimido, assim como Pedro naquela cadeia. Mas tenho certeza de que assim como a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus, nós fazemos contínua oração por nossas vidas, pedimos a Deus. Saiba que tem alguém orando por você. E assim como o anjo do Senhor foi à cadeia, encheu o lugar de luz e tocou a Pedro, despertando-o, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos dele as cadeias, calça as suas sandálias, coloque-as de pé e siga-me. Deus está enviando o seu anjo para te ter contigo neste momento. Feche seus olhos, sinta o toque do anjo. Desperte, reveste da armadura de Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios 6, 10 a 18. E repitam comigo:
Eu, falem seus nomes, por favor. Cinjo minhas costas com a verdade, pois o meu Deus e seus ensinamentos são reais e imutáveis. Me visto com a couraça da justiça que me protege de uma vida corrupta e indigna, honrando o meu Deus. Calço os pés com o evangelho de Cristo Jesus. Me comprometo a falar dele onde quer que eu esteja, sem vergonha, sem disfarces, com honra. Tomo o escudo da fé, que me protege das tentações, dos ataques e das ciladas que o mundo sorrateiramente apresenta contra nossos padrões e fé cristã. Visto o capacete da salvação com o qual blindo o meu intelecto, a fim de que todo o conhecimento de Cristo, que é o único caminho para a nossa salvação, nunca te deixe contaminar com dúvida de que Ele existe e é o nosso Salvador. E por fim, toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, me fortalecendo e sendo vencedor sobre todo o mal, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O Espírito Santo habita em nós. Cristo Jesus, o nosso Deus, habita em nós. Segue a voz interior que fala a sua consciência bem fundo no seu íntimo, pois é o Espírito Santo falando, e tenha certeza de que Deus te livrará do Herodes, das iniquidades, transgressões, pecados, e de tudo que não provém dele. Em João 15:7, Jesus nos diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu creio, pois eu vivi isso. Mesmo sem ter a palavra de Deus, mas eu criei e confiei nele, clamando a ele que me livrasse de cometer aquele crime de morte. Em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ah, irmãos, eu entendo que quando reconhecemos e buscamos verdadeiramente a Cristo Jesus, como nosso Senhor e Salvador, somos obedientes às suas leis, mandamentos e vontades, nós temos a certeza de que, independente do que estejamos vivendo e passando, aos olhos naturais, podemos descansar à sombra do Onipotente. Somos livrados do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Somos cobertos e guardados debaixo das asas do nosso Deus, que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, em quem confiamos, glorificamos e temos a certeza que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, assim como eu vivi isso. Senhor, obrigado, Pai. Ele dá ordem aos seus anjos para que nos guardem e nos carreguem em suas mãos. Pois assim não tropeçaremos em pedras, não tememos espanto noturno nem a morte que nos assola durante o dia, pois mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não temos medo algum, pois Ele está conosco, e não há mal algum que chegue à nossa tenda, que é a morada do Espírito Santo, que está sempre nos conduzindo, guardando e protegendo, conduzindo-nos por águas tranquilas, nos fazendo repousar em verdes pastos, guiando-nos pelas veredas de sua justiça e vontade, que cremos ser boa, perfeita, agradável e soberana. Nós que buscamos seguir os passos e viver a verdade e a vida de Cristo Jesus, como Ele nos ensina em João 14:6, entendemos que fomos crucificados com Cristo e vivemos não mais cada um de nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos na carne, vivemos na fé do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos há de faltar. Ele nos instrui e nos ensina o caminho que devemos seguir. Nos guia com os seus olhos, não sejamos como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para ser domados e subjugados. O ímpio tem muitas dores, mas nós que confiamos no Senhor, a misericórdia nos cerca. Alegremo-nos no Senhor e regozijemo-nos, nós que somos justificados na fé. Cantemos todos nós que buscamos ser retos de coração. Irmãos,
A palavra de Deus é que nos sustenta, que nos mantém, nos conduz. Que continuamos buscando dia e noite, sem cessar. Entendendo, discernindo, que nem tudo que desejamos e queremos é o melhor para nós. Que a boa, perfeita, agradável, e eu sempre acrescento soberana, porque Ele é soberano. Vontade dele é o que nos serve, é o que nos alegrará o coração. Obrigado pela oportunidade de aqui estar. Obrigado pelo convite. Eu agradeço a Deus por poder compartilhar com vocês um pouco da minha vida. Espero que tenha edificado, fortalecido, se não para vocês, para alguém com quem vocês vão estar. Pois eu sou um milagre de Deus. Eu sou filho escolhido, amado. Ele me escolheu como escolheu a todos nós. Em João 1, estou terminando, irmãos. Nos diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se faz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse mesmo Pai, esse mesmo Verbo que se fez carne, nos adotou como filhos amados, pela vontade dEle, pelo amor dEle. E Ele habita em nós, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Vamos viver Cristo. Vamos nos dedicar, buscar, pois Ele é a resposta. Eu não sei qual é a pergunta de vocês, qual é a aflição, qual é a angústia, mas Ele é a resposta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos conduz, é Ele que nos sustenta. Muito obrigado.